Transportes e Comunicação, primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados Rodrigo Gambale, Tenente Coimbra, Rogério Nogueira, este que vos fala, Ricardo Madalena, Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Roberto Moraes e deputado Roque Barbieri. Solicito à Secretaria a leitura da ata da reunião passada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Roberto Moraes. Solicito a dispensa da leitura da ata. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Os deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Rogério Nogueira. Pela ordem, deputado Rogério Nogueira. Queria pedir vistas do item 3. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Item 3, concedido vistas. Dando continuidade, item 1, projeto de lei 392/2019. Autor, deputado Vinícius Camarinha. Proíbe a instalação de lombadas eletrônicas, radares fotográficos e equipamentos similares nas vias destinadas às cancelas automáticas nas praças de pedágio, visando a aplicação de multas. Relator, deputado Campos Machado. Voto favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis ao voto do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Item 2, moção 24/2019. Autor, deputado Coronel Nishikawa. Conclusiva, apraude os trabalhos realizados por André Eduardo Ribeiro, presidente do Instituto Viva Santo André, que compreende o Grupo Viva de Comunicação. Relator, deputado César. Voto favorável conclusivamente. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados, se forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovada a moção. Agora, para a ciência do item 4, eu dou como lido, né? Se alguém tiver algum questionamento, toma ciência junto à secretaria, com o parecer do NAI também. Agora vamos proferir aqui a oitiva do senhor convidado Ivan Correia de Toledo Filho, ex-conselheiro administrativo da CGMP, Centro de Gestão de Meios de Pagamento, Sem Parar, que comparece perante a comissão com o objetivo de prestar informações sobre a criação da empresa CGMP, Sem Parar, prestadora de serviço público concedido, tendo em vista a necessidade deste colegiado conhecer em detalhes, desde a sua origem, as empresas de operadoras de sistema automático de arrecadação. Eu faço convite para o senhor Ivan tomar os assentos aqui com o seu advogado. Arruma a cadeira, meu. Opa, recebi, certinho. Tá bom, né? Deixa eu pôr. Quero agradecer aqui a presença do senhor Ivan Correia de Toledo Filho, ex-conselheiro administrativo da CGMP. Para uso da palavra, para inquirição do senhor Ivan, nós temos inscrito aqui Rodrigo Gambale. Para suas considerações, Gambale. Boa tarde, presidente. Boa tarde e agradeço a presença aqui do senhor Ivan Correia, hoje aqui na nossa comissão de transportes, também dando uma boa tarde a todos os pares. Bom, senhor Ivan, nós, não só nessa comissão, mas também na de Código de Defesa do Consumidor, da qual temos um presidente aqui também, o xerife do consumidor, Jorge Wilson,
Temos discutido muito sobre a situação do Sem Parar e principalmente não só da empresa Sem Parar, mas da modalidade de cobrança de taxas mensais, né, para que tenha a cobrança eletrônica automática nas cancelas. E inclusive foi até alvo em 2003 de um inquérito contra 12 concessionárias de rodovias, instaurado aí pelo MP de São Paulo. E eu gostaria de colocar alguns questionamentos, se possível, presidente, fazer os questionamentos que a gente levantou e se o representante pudesse respondê-los na sequência, talvez anotando esses questionamentos e respondesse. Você tem, bem, assessoria aqui. Perguntar e folha responder? E papel para ele. O que for preferido. Eu acho que a pergunta Senhor e presidente, resposta. pela ordem. Pela ordem, xerife do consumidor. Uma sugestão, acho que seria mais interessante, no momento que um dos nossos pares aqui perguntar, que ele possa responder imediatamente e assim dar sequência às outras perguntas para ficar mais objetiva essa reunião. Como presidente desta comissão, eu acato a vossa sugestão e vamos proferir, então, as perguntas. Com a palavra, o deputado Rodrigo Gambale. Presidente, eu elenquei algumas questões aqui, que coloquei até via redes sociais, e de questionamentos que a própria população foi fazendo, e a gente fez uma adaptação dessas questões. Então, primeiro, a primeira pergunta, saber quem contratou o nome das pessoas e cargos para dar início aos trabalhos nas rodovias de concessionárias, das concessionadas. E na Artesp, com ou quem eram os contatos que fizeram a contratação do serviço da empresa Sem Parar? A contratação da empresa da CGMP, Centro de Gestão de Meios de Pagamento, ocorreu no ano de 2000, portanto, há 19 anos atrás. Então, os senhores me desculpem essa pergunta de nomes, eu vou tentar me recordar, que é um fato de 19 anos atrás. Foi a ABCR, a Associação Brasileira de Concessões de Rodovias, que, junto com as concessionárias, fizeram uma licitação, e nessa licitação a CGMP foi a empresa que participou, um grupo grande, eu não me lembro agora exatamente, mas quase todos os bancos, as empresas de cartões, empresas internacionais, várias empresas de fora do Brasil participaram dessa licitação que foi vencida pela CGMP. E aí vocês começaram a operacionalizar? E nós, então, assinamos o contrato com as 9 concessões, se não me engano, eram 9 concessões privadas, mais DERSA e DR. A ordem de serviço dos trabalhos, então, existem, da contratação, tudo? Existe um contrato, as concessionárias contrataram a empresa, existe um contrato. Tá. Na época não existia a Artesp. Eu acho que a Artesp é um pouquinho depois dessa contratação. De 2000. Eu não me lembro exatamente, mas, se não me engano, a Artesp estava sendo criada. A Artesp não participou dessa. Foi uma contratação privada das concessionárias com a CGMP. A Artesp não participava. Tá. A empresa Sem Parar, ela iniciou suas atividades com objetivo social de consultoria empresarial, comércio varejista e com predominância de produtos alimentícios. O senhor não teve, por exemplo, dificuldades para obter a anuência da Artesp quando teve toda essa troca? Eu acho que existe uma confusão. Eu acho que esse escopo deve ser de outra empresa. A CGMP, Centro de Gestão de Meios de Pagamento, foi criado exclusivamente para participar dessa licitação. Na época, Sem Parar, era um nome que a Nestlé usava para alguns produtos. Não sei se isso tem relação com esse nome que o senhor está me dando. Não, o Sem Parar, existia um produto da Nestlé chamado Sem Parar. Era um chocolate, alguma coisa assim. Não sei se tem a ver, pode ser. Eu vou pedir uma parte ao deputado Gambale. Sim, concedida. E dar conhecimento aqui ao senhor Ivan Correia de Toledo Filho, que a empresa dele, CGMP, com vosso nome aqui como titular, e vou ler o objeto social. Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificados anteriormente. O que o senhor tem a dizer? Eu não conheço esse escopo. Esse não é o escopo da empresa que eu não sei. Me desculpe. JUCESP, em nome do senhor,
e dizendo que o senhor é predominante em produtos alimentícios. O que o senhor tem a dizer? A CGMP foi criada para executar esse contrato. Ela não existia, ela foi criada no ano de 2000 para a execução desse contrato, que era um contrato novo. Isso eu não tenho conhecimento. Está sendo filmado e gravado. Claro. O senhor está ouvindo aqui o vosso nome, Sim, concorda? claro. Está lendo aqui predominância em produtos alimentícios. Sim, nós não tínhamos... Está lendo aqui CGMP, concorda? Sim, claro. Está vendo aqui CESP. Sim. Ok? Pela ordem, senhor presidente, Pela ordem, xerife do consumidor. eu peço uma parte aqui ao nobre par, deputado Rodrigo Gambale. Concedido. Eu gostaria de fazer uma pergunta, senhor Ivan. Senhor Ivan, o senhor investiu para a abertura dessa empresa, da empresa Cartel, o valor de R$10 mil em outubro do ano 2000? O senhor está me fazendo uma pergunta agora que eu não sei responder. Se o senhor puder responder sim ou não. Não, eu não sei, eu não O senhor me não lembro. sabe me eu não dizer tenho, isso? Eu não me lembro. Eu posso refrescar a memória dele aqui, xerife? Por pedir uma parte? Ok, presidente. Está aqui o vosso nome, titular, sócio, diretoria, com a participação de R$10 mil. E a empresa chamava Cartel Construções do Brasil Limitada. Catel. 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 Tem um Aqui R está a mais. escrito Cartel. Está errado. Tá É errado? Catel, a empresa Catel. Então, Catel. a O senhor se Júlia recorda disso? O senhor se recorda disso? CCBR Catel é a empresa que participou da O licitação. senhor investiu na CCBR Catel o valor de R$10 mil no ano 2000? Esse número que o senhor está me dizendo, eu não sei responder agora, 19 anos depois, eu não sei, eu não me lembro, eu não tenho... Eu gostaria de como- fazer mais uma pergunta para o senhor, se Pois possível não, for. claro. Procede a venda dessa empresa para um grupo americano, Flatcorp, por 4 bilhões e 86 milhões em março do ano de 2016? Sim, a Procede? CGMP foi vendida. O senhor teve participação de 31,33% nessa negociação, procede? Procede? Então o senhor investiu R$10 mil e faturou 1 bilhão 200 e poucos milhões, é isso? Não foi esse investimento que o senhor está dizendo. A empresa ela recebeu investimentos diariamente, todos os dias, para aquisição de compras. Eu não sei exatamente esse número de 10 mil que o senhor está me passando. Eu não tenho é a data que o senhor fundou pode a ter empresa. sido a abertura O senhor fundou a empresa pode ter sido a abertura. com a participação de Vossa Senhoria de R$10 mil e vendeu a empresa por 4 bilhões e faturou 32% aproximadamente, mais de 1 bilhão e 200 milhões. Procede? A venda foi esse valor. Eu imagino que seja esse. Ok. Pode dar continuidade, deputado Rodrigo Gambale. Obrigado, presidente. Senhor Ivan, mesmo a Artesp não funcionando na época do ganho dessa contratação, dessa licitação, após o início das atividades da Artesp, teve uma fiscalização pela agência e para iniciar os trabalhos de cobrança eletrônica, ou se teve uma anuência, caso negativo, houve alguma participação da Artesp? Não, a Artesp não participava. A Artesp foi regulamentar, criar uma homologação dos serviços de pedágio eletrônico no início do governo Geraldo Alckmin, que, se não me engano, é 2011 e 2012. É esse momento que a Artesp criou uma regulamentação para os serviços de pedágio eletrônico. Até essa ocasião, a Artesp esse serviço não era regulamentado. E após isso, o senhor conseguiu a regulamentação do Houve serviço? uma regulamentação da CGMP e de outras empresas que vieram Prestaram serviço? prestar serviço. Tá. Houve alguma interferência de terceiros para acordos firmados da sua empresa com a prestação de serviço? Uma contratação de outras pessoas capacitadas em outras áreas, outras contratações de parcerias? Não entendi. Houve uma interferência de terceiros de acordos firmados da sua empresa com esta prestação de serviço? Não, quem contratava eram as concessionárias de rodovias de São Paulo que contrataram a CGMP. O contrato era CGMP Rodovias, mas ninguém. As concessionárias, então, contratavam... Contrataram a CGMP para a execução dos trabalhos. Tá. E não seria função das concessionárias prestar esse serviço até mesmo de forma gratuita? Não, isso eu não sei. A relação das concessionárias com a Artesp, com a agência, não me diz respeito. Eu não tenho
essa... O senhor não tinha conhecimento do contrato do Estado, representante, na época DR, com as concessionárias? Não. O senhor não tinha conhecimento Não, nenhum? eu não tinha relacionamento com o Estado, porque quem contratou a CGMP foram as concessionárias. Então, a relação concessionária-Estado, eu não, Então o senhor eu não tenho informação. Eu não tenho. Sim, claro. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Xerife Consumidor. Senhor Ivan, o senhor coloca aqui nessa comissão, hoje nessa reunião, que as concessionárias contrataram a sua empresa para que a sua empresa fizesse a operação eletrônica das cobranças de pedágio, é isso? Sim, foram as concessionárias que fizeram. Quer dizer, foram as concessionárias. As concessionárias. Nesse momento não existia Artesp. Não existia Artesp. O Artesp estava sendo criado, eu não me lembro exatamente a data de criação da Artesp, mas foram o contrato da CGMP é com as concessionárias. Quer dizer, eles contrataram o serviço da sua empresa para que o senhor fizesse a cobrança eletrônica do pedágio, a gestão. Só que essa gestão eletrônica do pedágio, já que uma vez o consumidor já pagava pelo valor do pedágio, o porquê que essa taxa de manutenção, por que a cobrança da TAG, o porquê da cobrança da mensalidade? Houve uma licitação e a empresa que prestava o serviço, que ofereceu o serviço pelo menor preço para as concessionárias, a relação comercial dos clientes das rodovias é das concessionárias, né? Não dizia respeito à CGMP. Pelo que a gente entende, se a concessionária contratou a sua empresa para fazer a gestão, né? Para fazer a gestão, quem deveria pagar pelo serviço da gestão seria a concessionária e não o consumidor. Então, pelo que a gente entende aqui, e até hoje o consumidor está pagando por uma conta que não é dele. Na verdade, o consumidor tinha que pagar apenas pelo pedágio, só que hoje ele paga pela cobrança da TAG e ele paga pela mensalidade. Da forma que o senhor coloca que a empresa, a gente está entendendo, as concessionárias naquele momento contratou a sua empresa para fazer a gestão. Se a concessionária contratou a sua empresa para fazer a gestão, deveria ela arcar com essas despesas, que seria o quê? A manutenção da TAG e a própria mensalidade, uma vez que o consumidor já paga o seu pedágio e o valor normal. O senhor não acha isso? Então, eu não posso, como eu não participava... O senhor, como consumidor, o que o senhor me falaria? Não, eu sou um prestador de serviço, eu fui contratado... Mas o senhor também é consumidor, não é? Fui contratado. O senhor também é consumidor? Eu, como consumidor, eu gosto do serviço, sou até hoje cliente do Sem Parar e acho que é um serviço que é de bom nível e, portanto, entendo que continuo... E o consumidor precisa pagar 2 vezes por isso? Não, isso não é o da forma que eu julgamento, pergunto para o senhor, desculpa, a pergunta que eu fiz para o senhor, quando o senhor coloca aqui para nós que a sua empresa foi contratada pelas concessionárias, a gente entende, se as concessionárias contratou a sua empresa para fazer a gestão da cobrança eletrônica, quem teria que pagar por essa gestão seria a concessionária e não o consumidor. Eu vou pedir uma parte, xerife, o senhor está coberto de razão, e o senhor cobrou, por favor, desliga o celular. Não atrapalhar os trabalhos. O senhor cobrou de nós, usuários, que usamos a cancela eletrônica. Cobrava uma taxa mensal. O senhor tinha ciência que estava repassando isso para o consumidor? Foi decisão sua ou decisão das concessionárias que o autorizou? O modelo de negócio foi criado pelas concessionárias. Então, eu vou repetir a pergunta, quero que o senhor seja objetivo na resposta. Quem autorizou o senhor lesar, cobrar indevidamente, ilícito, o consumidor, a população do Estado de São Paulo, que usa as OSAs, foi a concessionária ou foi um gesto individual da CGMP? Não, foi um contrato com as concessionárias. Esse modelo foi criado pelas concessionárias. Ok. Presidente, mas as concessionárias contrataram uma a uma ou havia um conglomerado aí, um acordão entre elas para contratar a mesma empresa? Ele prestava serviço para as 9. Para as 9 empresas. Para as 9. Para as 9. Foi foram todas foi uma licitação única. Uma licitação única em todas as concessionárias. Foi. Tá. Bom, então o senhor deixou claro aqui que o senhor não presta serviço para o Estado, mas sim para as concessionárias. Prestava, né? A empresa continua prestando
a relação da empresa com os funcionários. Certo. O senhor chegou a pagar, até na época que ganhou a licitação, o contrato, o senhor chegou a pagar algum valor de outorga por esse serviço ao governo ou até mesmo às concessionárias para poder realizar esses trabalhos, desenvolver esses trabalhos com a empresa? Não tinha, não previa outorga nenhuma. Eu quero registrar a presença do nosso baluarte, deputado Campos Machado. Pode dar continuidade, deputado Rodrigues Gambale. Está acabando, prometo, viu, presidente? Ok. Vocês investiram nas operadoras de serviço de arrecadação, em automação e modernização para a mudança da tecnologia de frequência da 5.8 para 9 MHz, ou foi o próprio Estado e a Artesp que adequou essas novas exigências das novas frequências que estão trabalhando? A determinação foi da Artesp e a empresa investiu e fez a substituição. E isso não foi cobrado do cliente? Não, a empresa fez todo o investimento na substituição da tecnologia. Só para deixar claro aqui, presidente, essa foi uma mudança que houve no sinal, né, através da frequência, e aí acabou tendo que fazer a troca, a substituição desses produtos. Por isso essa pergunta para saber quem foi onerado, se foi a empresa, as concessionárias que bancaram, o governo ou os próprios usuários. Nós podemos afirmar que essa troca da frequência das tags gerou uma economia de custos para as empresas em geral de sistema de pagamentos? Não, ela foi feita para poder ser feita uma atualização de tecnologia, mas o objetivo não visava a mudança de valores de prestação de serviço, isso não. Tá. Posso complementar, deputado Gambale? Quando quiser. Com relação a essa troca de frequência, houve investimento por parte das OSAs, não do Estado, concorda? Não do Estado. Segundo o senhor respondeu agora. A CGMP. Tá. E o usuário que frequenta as rodovias concessionadas, que pagavam a mensalidade para o Sem Parar, essas pessoas tiveram algum modo de cobrança indevida ou algum adendo daquilo que já pagava mensalmente para adequação de frequência? Não houve mudança nenhuma. Nada? Não. Ok. Pode dar continuidade, deputado Rodrigo Gambale. Senhor Ivan, a Artesp, em algum momento, notificou as operadoras de serviço de arrecadação que estavam em todos os pedágios com a sua propaganda, como, por exemplo, o Sem Parar, ou sempre foi por livre-arbítrio a propaganda? Porque ao invés de colocar nas placas, onde tem as cancelas automáticas, cobrança eletrônica ou cobrança automática, tinha lá a propaganda de cada operadora. A Artesp fez alguma notificação sobre isso? A Artesp que regulamentou toda a parte visual, da comunicação visual, é regulamentada pela Artesp. Tá, mas agora houve uma mudança, né? Não está mais ficando... eu não sei, eu não participo hoje mais da empresa, então não sei a mudança que o senhor está se referindo. Mas a regulamentação e de toda a comunicação visual nas rodovias é de responsabilidade da Artesp. Essa propaganda era autorizada pela Artesp, nas placas? Era regulamentada pela Artesp? Sempre foi regulamentado pela Artesp. Nunca teve uma notificação, nada no sentido de retirada? Não, se eu estou entendendo a sua pergunta, a comunicação visual era para indicar a pista que o usuário das empresas de pedágio eletrônico deve se encaminhar. Correto. Uma comunicação visual. Sim, mas ela poderia ser notificada, né? A comunicação visual poderia ser colocada como cobrança eletrônica ou cancela automática. Isso é uma decisão da Artesp. E aí então a Artesp autorizava utilizar o nome das empresas, como a Sem Parar, entre outras. Eu acho que sim. Sempre foi a Artesp. A rodovia, toda a comunicação, né, ela é sempre autorizada e regulamentada pela Artesp. As empresas não têm nenhuma ingerência ou quem decide é a Artesp. Senhor Ivan, vocês mantinham funcionários nos pedágios caso não abrisse a cancela?
sempre vai lá uma pessoa e cobra manualmente, quando não se abre a cancela. Esses funcionários eram mantidos pela empresa Sem Parar, quando não funcionava o projeto, ou eram funcionários das concessionárias? A praça de pedágio é responsabilidade da concessionária. A empresa de cobrança eletrônica não atua, não. Toda a responsabilidade na praça é sempre concessionária. Funcionários da concessionária. Tá, então, quando não abria, era um funcionário da Da concessionária que vai, falar. isso a qualquer momento. O atendimento na praça de pedágio é sempre da concessionária. A última questão, a empresa Sem Parar assinou quando os contratos com as concessionárias? Só para confirmar se foi desde o seu início, em 2000, como o senhor falou, foi no ano de 2000? 2000. O senhor sabe me falar todas as concessionárias que foram contratadas? Eu não sei agora se eu não vou me lembrar, mas são todas as concessões de São Paulo, paulista, que aconteceram nesse período. Eram todas as concessionárias de São Paulo. São 12 concessionárias no total? Se não me engano, eram 9 privadas, mais Dersa e DR. Então, eram 11, se não me engano. Tá ok, muito obrigado pelos esclarecimentos. Presidente, até se for oportuno, bom, apesar que a gente está registrando, então acredito que nem precisa ser por documento escrito, né? Mas agradecer a presença do doutor, também do senhor Ivan, que esteve hoje aqui, porque o Sem Parar tem sido um assunto muito debatido nessa casa, né, xerife, presidente? Obrigado pela oportunidade. Sem dúvida, nós que agradecemos os seus questionamentos e pela ordem de inscrição, eu passo a palavra ao deputado Rogério Nogueira. Presidente, queria perguntar ao senhor Ivan se ele pode afirmar para a gente aqui se o pagamento eletrônico diminuiu a necessidade de mão de obras na praças de pedágio. Então, a operação da praça de pedágio é uma operação da concessionária. Então, nunca me disse respeito às empresas que operam. A empresa é responsável pelo centro de informações até a empresa. Eu não tenho como afirmar para o senhor se diminui ou quanto diminui, porque não é responsabilidade. Nós nunca trabalhamos, as empresas que fazem a cobrança eletrônica, elas não têm relação com a praça de pedágio. Praça de pedágio é uma responsabilidade das concessionárias. Eu não sei, eu não saberia dizer para o senhor se diminui, o quanto diminui, isso eu não tenho como aferir. Mas o risco das concessionárias, que não precisam também manusear valores, o risco de roubo, perdas, erros, isso aí reduziu bastante também, né? Eu não sei dizer para o senhor qual o valor, esse tipo de coisa, mas é óbvio que existe menos movimentação de recursos, de dinheiro na praça, com certeza. Presidente, a gente pode ver que o pagamento eletrônico ele reduz quase a totalidade de tudo que seria um gasto muito alto para a concessionária, né? No caso, a gente vê a facilidade que as pessoas têm para passar, mas o que a gente tem que ir a fundo mesmo é essa parte que a gente paga mensalmente, sendo que a gente já paga o pedágio, e paga o pedágio muito caro. Então, para eu ter um privilégio de muitas vezes ficar parado, que hoje até as cancelas estão parando, e além de a gente ter uma dificuldade enorme de muitas vezes ficar parado no trânsito com cancela, pagando a taxa para ser para ser um resultado rápido, já que eu já pago a taxa mais o tag, a gente teria que ter aí uma via mais rápida para passar, mas mesmo assim a gente tem dificuldades para se locomover, principalmente feriados, finais de semana e acidentes também. Nós tivemos aqui, né, presidente, nós aprovamos um projeto para tirar as cancelas devido aos acidentes e a própria concessionária entrou com uma liminar, o desembargador praticamente retirou o projeto daqui da casa e voltou às cancelas. Então, presidente, é uma coisa que a gente paga caro, o cidadão paga caro e não funciona, né? Porque era para ser uma maravilha. A gente vê em outros países que é só o painel. Tem uma via expressa que você passa e
ali você tem a velocidade e tem também se você está cadastrado no que se diz o eletrônico para você não pegar o trânsito. E aqui a gente vê essa dificuldade, além de pagar, cancelas, acidentes e a gente está vendo aqui que está tudo meio misturado. A gente não sabe quem que leva a fama. Se é o concessionário, se é a empresa do Sem Parar. Então, presidente, as perguntas foram muito bem elaboradas aqui pelo Rodrigo e também o xerife. E você também tem uma experiência muito grande para que a gente possa ter novas audiências, não só com concessionárias, mas também com representantes da Artesp, para que a gente possa aprofundar mais sobre esse assunto, porque a população paga caro e a gente tem o nosso dever aí de seguir para tentar entender esse lucro, né? Esse lucro gigantesco, né? De investir 10 mil reais e ganhar bilhões. A gente deveria ter participado também, né? Acho que nós e a torcida do Corinthians gostaria desse investimento. De fazer um investimento de 10 mil reais e depois de 16 anos faturar 1 bilhão 200 milhões, ou seja, 12 prêmios de Mega Sena acumulada. Então, presidente, daqui para frente nós vamos... Você sabe como conduzir e quem que a gente vai ouvir aí. Mas a gente tem que aprofundar mais isso com a comissão e, se possível, até uma CPI para estar investigando desde 2000, do ano 2000 até hoje, né? Porque o lucro foi muito grande e não tem direito, a gente não tem uma explicação certa, quem está certo e quem está errado, porque a concessionária e os empresários. Só isso aí, presidente. Obrigado pelas palavras, de fundamental importância para esta casa. Na ordem de inscrição, deputado xerife do consumidor. Senhor presidente, me permite, com todo respeito a Vossa Excelência, só retificando aqui, porque Vossa Excelência colocou já um lucro muito alto, de 1 bilhão, mas nós estamos falando aqui um lucro de 4 bilhões e 86 milhões, praticamente em 2016, né? Aqui Vossa Excelência colocou apenas a parte de uma empresa. Sim, a parte da pessoa física do senhor Ivan. Positivo. Porque o investimento foi 1 milhão de reais, 10 mil reais do senhor Ivan, 990 do grupo, eu vou ler aqui, do grupo Catel, aqui está escrito Cartel. Catel. Segundo o Ivan, Dr. Ivan, Cartel. O investimento da Cartel Construções do Brasil Limitada, 990 mil reais. E o senhor Ivan Correia de Toledo Filho, 10 mil reais. Após 16 anos, a empresa foi vendida por 4 bilhões e 86 milhões. E a participação, 31%, 31,33%. Perfeito, presidente. Exato. Perfeito. Pois não, pode dar Pela ordem, senhor presidente. Senhor Ivan Correia de Toledo Filho, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. No último ano em que a empresa foi sociedade anônima, praticamente 2017, portanto, ela deveria ter publicado seus balanços, seus balancetes. A empresa entrou, inclusive, com liminar contra a Jusesp, neste momento, solicitando não publicar o balanço e as demonstrações de resultados. O senhor pode me dizer por quê? Eu saí do conselho no dia 31 de agosto de 2016. Esses fatos são depois da minha saída, eu não sei responder ao senhor. Não saberia responder? Não. Perfeito. O senhor conhece a empresa STP ou Via Fácil? Sim. Tem participação nela? Não. Eram marcas ligadas ao negócio Sem Parar. Então tinha mais empresas trabalhando. Eram marcas que foram registradas, nunca foram utilizadas em alguns estados fora de São Paulo, mas não em São Paulo. Mas a Via Fácil não prestava serviços de São OSA? Paulo. Fora de São Paulo. São Paulo não? Não, São Paulo sempre foi o Sem Parar. E a Via Fácil Contrato. pertence a Sem Parar?
Eram nomes fantasias em outras concessões fora de São Paulo. E por que Então, não nos usava estados o do Sem Rio, Parar mesmo fora de São Paulo? Porque o Samparar sempre foi muito identificado com São Paulo. Então, é uma questão só de comercial. Nenhum outro motivo. Desculpa, xerife. Senhor Ivan, o senhor conhece a empresa DBT Trans? Conheço de nome. Era concorrente nosso. Nenhuma participação nela? Eu nunca tive. Nunca teve? Não. Nenhuma gestão? Não. O senhor foi sócio ou diretor da DBT Trans? Não, né? Não. Não. Nunca teve nenhuma relação comercial com a DBT. Com a DB Trans. Nenhuma relação com Sem Parar? Não. Hoje a DB Trans, eu acho que ela é do grupo que adquiriu Sem Parar. Perfeito. Mas eu nunca tive relação, não conheço. Agora, senhor presidente, eu queria fazer uma solicitação a Vossa Excelência, porque nós recebemos aqui o representante da Artesp, e estamos recebendo aqui também agora o representante da Sem Parar. E pela a pergunta que o deputado nobre para que Rodrigo Gambale fez em relação à publicidade do Sem Parar, a gente entende que a agência reguladora que deveria regular a relação de consumo entre o fornecedor, que seria a concessionária de serviço, e o consumidor, ela deu um tipo de exclusividade para o Sem Parar para que ele pudesse utilizar as publicidades, porque ele poderia simplesmente colocar as informações, assim como diz o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no seu artigo 31, no seu artigo 6º, de que toda a informação tem que ser clara, precisa, ostensiva, em língua portuguesa, de fácil acesso a todo cidadão, a todo consumidor. Mas quando o consumidor ele vê, sabe, a publicidade visual sem parar, é uma publicidade de uma determinada empresa. Nós não estamos vendo como consumidor, ali, olha, cobrança eletrônica, cabine de cobrança eletrônica, simplesmente, já que existe mais de uma empresa fazendo a operação dessa cobrança eletrônica. Aí eu perguntaria para o senhor Ivan, mais uma vez, só para ratificar, inclusive, já a pergunta do nobre deputado aqui, Rodrigo Gambale, e o senhor Ivan colocou que essa autorização para a publicidade do Sem Parar se deu pela Artesp, pela agência reguladora, é isso? A Artesp é que define e que especifica as regras para a comunicação. A Artesp que escolheu colocar a publicidade da empresa Sem Parar e não a publicidade de outras empresas que fazem a cobrança eletrônica? Eu não sei dizer para o senhor hoje, mas na minha lembrança, todas as empresas que fazem o pedágio eletrônico têm lá o seu logo na praça de pedágio. A minha lembrança são todas as empresas estão colocadas naquele quadro, naquela placa que identifica a baia em que o usuário do pedágio eletrônico deve passar. O senhor tem ciência de que as cancelas físicas têm tido muita falha na prestação de serviço? Não tenho. Eu, desde 2016 eu não tenho mais relacionamento, então hoje essas informações eu não tenho. Eu não sei. Antes de 2016, o senhor já tinha essas informações? Eu acompanhava, obviamente, quando... Existia falha? Não, existe acidente, óbvio. Tinha problemas que eram... A concessionária que era responsável pela manutenção e pelo todo esse trabalho na praça de pedágio não dizia respeito à CGMP. Isso sempre foi a concessionária, é um espaço da concessionária. E o senhor ratifica, na verdade, o senhor ratifica aqui que a empresa foi realmente só para fazer a gestão da cobrança, mais uma vez, é isso? Gestão da cobrança. Quer dizer, a empresa não tem responsabilidade quando existia qualquer falha física nessa cancela, ou nenhuma responsabilidade quando tinha qualquer problema ou qualquer acidente, até porque, segundo o senhor coloca aqui, a empresa ela foi contratada pelas concessionárias para fazer o quê? A prestação, a gestão da cobrança eletrônica, é isso? Isso, exatamente. O senhor tem consciência do que significa responsabilidade objetiva? Não sei a sua pergunta, não sei qual que é o... Responsabilidade solidária?
A responsabilidade solidária da empresa com a concessionária? Não, óbvio que pode. Eu não sou advogado, eu sou engenheiro. Eu não sei definir isso tecnicamente. Mas é óbvio que a operação da praça de pedágio era uma operação da concessionária. Da concessionária. Senhor presidente, pelo que a gente vê aqui, eu gostaria de fazer uma solicitação, até não sei se os nossos pares concordam, e nós estarmos também convidando representantes das concessionárias. Pelo que a gente está entendendo aqui, senhor presidente, infelizmente, mais uma vez, paga o consumidor. Infelizmente, está claro e notório aqui hoje, nessa casa, que é o maior parlamento da América Latina, mais uma vez fazendo com que o consumidor pague para tudo. O colega Ivan, totalmente, ilicitamente, de forma indevida, prática abusiva, artigo 39, inciso 5º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E aí a gente fica muito triste em entender, senhor presidente, que o artigo 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que regula a prestação de serviço público, né, e essa prestação de serviço público tem que ser de qualidade, a gente entender que concessionárias que já têm a concessão para cuidar das rodovias, para gerar segurança para o consumidor já paga para isso, paga o IPVA, paga o pedágio e ainda tem que pagar pelo mecanismo e pela manutenção do mecanismo para ele passar na tal da cancela física, que não era nem para existir mais hoje, nem no estado de São Paulo, nem no país. Como diz o nosso par aqui, em outros países não existe cancela. Eu acho que o risco do negócio, a empresa precisa entender que ela tem que ter todo o procedimento eletrônico para cobrar, né, se porventura passar algum veículo de forma indevida sem ter aquela tal tag. Agora, não dá para a gente repassar tudo para o consumidor, senhor presidente. É um absurdo, é prática abusiva. Este parlamento não pode mais aceitar isso. É um momento de Vossa Excelência, se for de acordo com os nossos pares aqui, de convidar os representantes dessas concessionárias, porque chegou a hora de nós colocarmos um fim para o paga-paga. O consumidor só está pagando. O consumidor utiliza, hoje, para ter o que é mobilidade, ele paga duas vezes. Quer dizer, ele paga o pedágio e paga a manutenção dessa tag para ele poder utilizar essa cancela eletrônica. É um verdadeiro absurdo, senhor presidente. Vossa Excelência tem todos os poderes aqui desta comissão de fazer um requerimento convocando as concessionárias a estar dando esclarecimento aqui para esta casa. Quero pedir a Vossa Excelência se podemos fazer, inclusive, um requerimento em conjunto com os nossos pares aqui. Sem dúvida nenhuma de minha parte. Dando continuidade, obrigado pelas palavras, pelo seu questionamento. Dando continuidade, deputado Campos, deputado Roberto, alguma colocação? Depois, tá. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Rodrigo Gambale. Só para aguardar até o final dos esclarecimentos, o que deixou bem claro aqui a se entender é que as pessoas que utilizam o serviço de Sem Parar, e hoje eu vim descobrir que o nome dessas empresas são operadoras de serviços de arrecadação, porque a propaganda foi tão massiva em nome do Sem Parar, que até hoje eu pensava que era Sem Parar, como até hoje... Dá uma Antártica da Brahma aí. E o Nissin Lame a gente chama de miojo. A gente vê o usuário hoje, o consumidor, as pessoas, nós mesmos, pagando um preço alto no pedágio, por estradas nem sempre com qualidades aceitáveis. Então a gente ainda tem que pagar por um serviço de pedágio e ainda mais se você quiser pagar sem pegar fila, pagar mais uma mensalidade do Sem Parar. É algo absurdo. Mas a gente entende do porquê fica difícil de reverter isso, porque alguém vai tomar um prejuízo de 4,8 bilhões se isso cair e a cobrança ser automática pelas concessionárias. O atendimento telefônico da própria empresa Sem Parar, se você procurar no site, não encontra um telefone para você fazer contato caso você tenha alguma irregularidade. Você precisa procurar no Google para conseguir achar o contato. Porque eu tive um problema 3 meses atrás, que meu Sem Parar não estava passando, e curiosamente, dessa vez o meu cartão tinha fundos, e aí essa cobrança não estava acontecendo, e eu não consegui utilizar do serviço. Então,
é um serviço que acaba sendo prestado, mas que não funciona. O nome já sugere, sem parar. Então, mesmo se você tiver inadimplente, ele não pode te pedir de parar caso você tenha essa tag. Como o próprio xerife comentou aqui, que coloquem sistemas de tecnologias novos para fazer com que essa cobrança ou as multas cheguem de forma eletrônica, porque a cancela até acaba acontecendo acidentes, como nós já sabemos que diversos acidentes já aconteceram. Hoje, pelo que eu entendi das explicações do seu Ivan, que a responsabilidade não é do Sem Parar, não sabemos se é da concessionária, quando ela fez a contratação e ganhou a concessão dessas rodovias, e não entendemos por que a Artesp deixou fazer tantas propagandas, deixou correr dessa maneira. Então agora acredito que cabe aos parlamentares que nós façamos esse levantamento de informações, principalmente dos contratos, e aqui nada melhor do que o nosso presidente, Ricardo Madalena, que tem um grande conhecedor dessa área, fazer o levantamento desses contratos, principalmente na situação da cessão desse serviço e, por que não, como países desenvolvidos, as cobranças não serem já automatizadas para que o nosso dia a dia hoje, que é tão corrido, nós ainda não tenhamos que ficar em filas para fazer pagamentos de pedágio por um serviço que nem é oferecido com tanta qualidade. Então, só para encerrar a participação e agradecer aqui a colocação de todos os pares, os deputados que fizeram parte dessa comissão no dia de hoje. Eu que agradeço as vossas palavras. Com a palavra, deputado Roberto Moraes. Obrigado, senhor presidente. Ricardo Madalena, boa tarde a todos. Estava no plenário fazendo uso da palavra. Fui surpreendido agora que a única clínica, que não é assunto dessa comissão, mas a única clínica que atendia o IANSP na minha cidade, que é Piracicaba, rompeu o convênio. O funcionário público tem consulta marcada, isso é para a Comissão de Saúde, mas eu acabei de receber a denúncia. Estou aqui aguardando o contato com o superintendente do IANSP para saber o que aconteceu. Saudar o senhor Ivan. Eu não me recordo se na vinda do Giovanni Peng a essa comissão foi dito como é que vai funcionar agora a próxima concessão, que por coincidência é Piracicaba Panorama. Vai sair da minha cidade, da nossa querida Piracicaba, vai pela Piracicaba Charqueada, Piracicaba São Pedro, já definindo os locais de pedágio, dizendo que quanto mais se passar, menos paga. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte: o sistema do Sem Parar será o mesmo já utilizado por essas primeiras concessões que foram autorizadas há 20 anos atrás? Outro detalhe, essa Assembleia aprovou um projeto do deputado Emir Chedi que tirava as cancelas. E as concessionárias foram para a Justiça, acabaram ganhando. Nós ficamos, acho que, nem um dia sem as cancelas. E eu viajo terças, quartas e quintas há 21 anos, eu sou deputado, de Piracicaba à cidade de São Paulo. Viajo na melhor rodovia do país, que é a Rodovia dos Bandeirantes. Eu ando um pequeno trecho da Luiz Queiroz, depois já entro da Bandeirantes, ali em Santa Bárbara do Oeste, e venho até a Marginal para conseguir chegar na Assembleia Legislativa. E muitas vezes eu já vi a cancela não abrir. Então também eu queria entender esse funcionamento de cancela. Muito bem colocou aqui o nosso xerife do consumidor. Eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça por que tem que ter a cancela. Tivemos, acho que o tempo passa tão rápido, há 2 ou 3 anos, lá no pedágio da cidade de Sumaré, na rodovia Anhanguera, um trágico acidente, o caminhão passou em cima de um veículo, matando toda uma família, porque não funcionou o Sem Parar. E ali é o Sem Parar. Eu sei que hoje existem outras empresas que fornecem serviços às concessionárias. Esse assunto já foi por demais debatido nessa comissão. Estou aqui nessa comissão, talvez o deputado Campos Machado seja o deputado que mais tempo está aqui, mas eu estou há pelo menos, acho que uns 12, 13 anos nessa comissão de transporte. Já debatemos muito esse assunto, só que até o momento a gente não conseguiu levar nenhuma situação de clareza às pessoas que nos cobram. Eram essas as dúvidas, senhor presidente. Com a palavra, senhor Ivan Toledo. O senhor me fez a pergunta sobre a questão da tecnologia no próxima licitação. Que Como será? Eu não sei responder, eu não participo mais da empresa desde 2016. Eu li através dos jornais que a Artesp parece que está vai promover modificações. Mas foi a informação que eu tive, foi notícias de jornal. Eu não sei responder ao senhor. Ok, muito obrigado. Só a questão... Pois não. Na opinião do senhor, por que não pode se tirar as cancelas? É uma definição que, quando foi criado o modelo de negócio, foi dessa forma.
Então é uma decisão que tem que ser tomada pela Artesp e eu não tenho como opinar, né? Ok. Posso dar continuidade, Roberto? Dando continuidade, o senhor tinha conhecimento de uma ação do Ministério Público no ano de 2003? Não. O senhor não tem conhecimento? Não, o senhor está me falando, eu não me recordo, eu não sei. O senhor não se recorda dessa ação do Ministério Público? Não. Então eu vou tentar refrescar um pouco a memória de todos que estão aqui, que é de conhecimento de alguns. Vou ler algum pedaço aqui com relação ao Ministério Público, doutora Débora Perrini, que diz: deste modo, se a cobrança de taxa de manutenção não estava previsto no edital de licitação, nem tampouco no contrato de concessão, em adição ao valor cobrado pelo pedágio, evidentemente, as reclamadas incidiram em conduta ilícita. Então, o Ministério Público, em 2003, recebeu uma denúncia, no qual ele faz uma ação, instaura um inquérito, dizendo da cobrança ilícita do Sem Parar, da CGCM. E o contrato de concessão, eu peguei um de exemplo, mas que são xerox de todos, de 1998, anexo 5, cabe às concessionárias a operação do sistema de pedágio, pagamento automático, pagamento semiautomático e pagamento manual. Anexo 7. As concessionárias deverão adequar o sistema de pedágio existente ao modelo operacional específico. Serviços correspondentes à função operacionais, promovendo sua modernização e automação. O senhor tem conhecimento desses contratos? Não. Das concessionárias? Não. E nem tampouco do Ministério Público? Pelo que eu entendi aqui, a sua leitura... Tem a assinatura do senhor aqui, viu? Pelo que eu entendi desse ato do Ministério Público, se refere às concessionárias, não é isso? Exatamente, da cobrança, as concessionárias eu não, da cobrança indevida das concessionárias, concessionárias, para usar o Sem Parar, Isso, mecanismo tenho... eletrônico de cobrança automática. É uma então, ação do está Ministério implicado Público. Aqui a Sem Parar também. E tem a assinatura do senhor aqui no instrumento de transação. Eu não sei, eu não... Então, vamos lá. O senhor está sendo gravado e gostaria de obter as vossas respostas. O senhor tinha conhecimento da ação do Ministério Público em 2003? Sim ou não? Lá agora aqui nesse momento eu não me recordava, não me recordo. Agora o senhor já está recordando? Não, ou mas com a CGMP não foi, acho que não participa desse processo. Esse processo é contra as O que concessionárias. está escrito aqui? É CGMP. Tá. Instrumento De transação. de quem? Ministério Público do Estado de São Paulo. Ok. O senhor tem ciência de um termo de transação do Ministério Público que, de acordo, 50% de desconto durante um período das cobranças irregulares, indevidas, injustas com o povo paulista? Isso deve ter sido um problema entre alguma concessionária do interior que no envio de informações, que essas informações foram de forma incorreta. Então houve, eu acho que um acordo, né? É um TAC, é um acordo, Um TAC um termo do Ministério Público, com a CGMP, ou seja, Sem Parar, e as concessionárias. Senhor presidente. Então, isso Ok. eram informações Senhor presidente. indevidas das concessionárias que tiveram... Pela ordem, deputado xerife do consumidor. Um TAC, termo de ajuste de conduta. Conduta. Alguma coisa não estava bem, né? Exatamente. Foi para corrigir envios de informação que foram indevidas. Estou passando para cada deputado
a instauração do inquérito contra as 12 concessionárias, onde é identificado a ilicitude da empresa CGMP, ou seja, sem parar, da cobrança indevida com nossos consumidores. Dando continuidade, foi cumprido o TAC, ou seja, o instrumento de transação entre o MP, CGMP, concessionárias. Caso afirmativo, qual o valor total dos milhões da época que se findou este instrumento de transação? Foi cumprido, mas eu não me lembro, não sei os E números. foi pago na íntegra o valor estipulado? Ah, com certeza. Com certeza. E o senhor lembra a data que foi? Não, não sei, eu nem me lembro. Prazo que cumpriu isso? Não, eu não me lembro do documento. Isso Mas o tem a senhor tá me dizendo. assinatura do senhor aqui. Mas foi feito em 2003, eu não consigo me lembrar. O senhor reconhece essa assinatura aqui? Não, essa não é minha. Isso aqui deve ser eu já não era mais diretor da empresa, eu participava do conselho. Isso aqui não são assinaturas Em minhas. 2007, o senhor não era mais diretor da empresa? Não, Então o senhor... eu participava do conselho. Tá. E quem assina pela empresa nessa época, 2007? Deve ser o presidente da época, que eu não me lembro. Deixa eu me ver, por gentileza. Não sei se é o Pedro Donda já, ou é o FIR. A empresa teve vários presidentes. Eu não sei pela assinatura, eu não consigo reconhecer o nome. Mas foi um presidente da empresa, com certeza. Ok. O senhor tem algum conhecimento dos anos de trabalho de sua empresa, ou seja, a prestação de serviço que a sua empresa fez para as concessionárias, do incentivo por parte da Artesp para a cobrança semiautomática? Teve algum incentivo para a cobrança semiautomática? Não, nós nunca fizemos cobrança semiautomática. Sem parar, nunca fez. Tá. E você, no decorrer dos 16 anos que você prestou o serviço, nesses 16 anos, você ouviu falar em cobrança semiautomática? Ouvi falar, mas nunca participei. Nós nunca fizemos. Tudo bem. O senhor nunca viu efetivamente acontecer? Não. O senhor não acha que isso foi para forçar a migração no automático? Porque o semiautomático, você ia lá, punha o cartão seu, que está no bolso, e não teria que pagar a taxa de R$ 23,90 hoje. O senhor não acha que isso foi para forçar para as pessoas caminharem com relação à automática e pagar a mensalidade? Eu não sei responder porque eu não conheço o semiautomático. O senhor não conhece porque não existe, Então, infelizmente. Se eu não existisse, com certeza vocês não teriam 4,5 milhões de assinantes, faturando em quase 100 milhões por mês, indevidamente de nós, usuários das rodovias. O senhor tem conhecimento de alguma ação por parte da Artesp com relação à cobrança semiautomática? Não, eu não conheço o assunto semiautomático. O senhor colaborou ou corroborou de alguma forma com a criação da Resolução 13/2011? Tem conhecimento dessa resolução? A resolução que o senhor está se referindo é a que homologa as empresas, é isso? Exato. Não, que isso foi feito pela Artesp. E o senhor tem conhecimento do que diz essa resolução na íntegra? Ela é bastante longa, ela dá passo a passo a forma como as empresas devem se homologar. Tá. Respaldado em que o senhor continuou vossa cobrança ilícita, mesmo com a ação do Ministério Público em 2003? Não, eu acho que se é o que eu estou me recordando, o Ministério Público pediu para que fosse feito passagens, transações que as concessionárias haviam enviado, que houvesse um termo de repactuação disso aí. Então, terminada essa cobrança, essa devolução que foi feita na época... Qual o valor dessa devolução? Eu não sei, eu não me lembro. O senhor não recorda? Não. E esse valor é de conhecimento da Artesp ou das concessionárias? A concessionárias, com certeza. Ok.
E É anterior à regulamentação da Artesp, né? o senhor sabe dizer um número por ordem de grandeza, mais ou menos? Ah, não faço ideia. Não tenho. Eu nem me lembrava desse Eu tenho esse número aqui, vou falar para o senhor vai cair o queixo daqui a pouco. É um absurdo. O mínimo é um grão de areia perto do negócio. Respaldado em que o senhor continuou vossa cobrança, o senhor recebeu alguma notificação por parte da Artesp ou do Ministério Público após a instauração do inquérito em 2003? Não, eu não participava mais. O senhor está lembrado aqui, nós vimos, eu não era mais diretor da empresa. Em 2003? Em 2003. O senhor fundou em 2000, em 2003 já não? Em 2003 sim, desculpa. Como é que o senhor vendeu a empresa há 2 anos atrás por 1 bilhão de vossa parte e 200 milhões de reais e disse que não participava? Não, eu não estava mais na frente da empresa como diretor, eu estava como conselheiro da O empresa. senhor não lembra se teve alguma notificação da Artesp dizendo da ação do Ministério Público? Não, O senhor não se recorda? não. Tá. Houve outorga do Estado por parte de sua empresa? Você fez algum aporte financeiro ao Estado Não. por estar lesando os usuários da rodovia? Não, nunca houve outorga. Nunca houve outorga? Não. Então era explorado por sua empresa, nós usuários das rodovias, indevidamente, ilicitamente, lê-se Ministério Público, não sou eu que estou falando, está aqui a ação do Ministério Público. E nenhuma vantagem para o Estado? A relação nessa época era só da CGMP com as concessionárias. O Estado não participava. Tá, então era só lucro, né? O Estado entregou o contrato, fez uma licitação para as empresas explorarem o pedágio. E, irregularmente, ilicitamente, ela explorou as cancelas eletrônicas. O senhor tem ciência disso, que foi explorado ilegalmente, ilicitamente, segundo o Ministério Público de São Paulo? Não, O senhor não tem esse conhecimento? não. Nunca ninguém comentou isso com o senhor? Eu acho que essa ação que o senhor está comentando, o objeto dela é a questão das transações que foi feita entre as concessionárias com um grupo de usuários, não é isso? Então, eu acho que é esse. Eu não sei de que documento é esse. Porque aqui é bem claro e específico nos contratos que cabe às concessionárias a cobrança do pedágio. As cancelas eletrônicas, manual, semiautomática e automática é de responsabilidade das concessões. E as concessões contratou o senhor ilicitamente para cobrar de nós usuários. O senhor concorda com isso? Até aí Não. acho que é real, né? Não. Não? Eu participei de uma licitação. Com quantas empresas? Eram muitas, eu não sei. O senhor lembra o nome de algumas? Há muitas. Todos os bancos, os cartões de crédito, todos esses participaram. E a maioria tinha um contrato pela JUSCESP? Eu não sei, esse contrato da JUSCESP, eu acho que deve ser a criação da empresa, né? É a criação. A empresa foi criada para executar esse serviço. Não, a empresa foi criada com predominância em produtos alimentícios. Não, esse aí existe algum engano, senhor deputado. Mas está seu nome aqui e mas está o nome da empresa. esse que nós documento estamos ele tem algum conversando. engano, a gente pode buscar esclarecer. Então requeira bem a JUSCESP para o contrato de origem da CGMP, com sócios cartel, aqui está cartel, não errado. catel. É Catel. O senhor pode ler aqui para não... Isso, Pode ler tá aqui, errado. por favor. Está errado aqui. Tá, né? tem um R a mais. Tá. Segundo o senhor Ivan, que cartel não é cartel, é catel. E o nome dele aqui, Ivan Correia de Toledo Filho. Requerer uma cópia na JUSCESP. O senhor acha que foi usado pelas concessionárias, ou o senhor tinha pleno conhecimento da ilicitude que o senhor estava prestando, já identificada pelo Ministério Público de São Paulo em 2003?
Tinha uma relação contratual com as concessionárias. Eu não posso... a relação era uma relação comercial com as concessionárias, um contrato foi feito e ele era prestado. Ok. Agora eu vou falar o desconto que foi dado. Vocês vão ficar pasmo aqui, deputados. Um instrumento de transação firmado entre o Ministério Público e as concessionárias para se acomodar tudo do que foi identificado pela promotora Débora Perrini em 2003, findou em 2007, depois de 5 anos, as cobranças continuaram indevidamente, ilicitamente, irregularmente. Em 2 de julho de 2007, se fez um acordo para uma devolução de R$ 14.703.910. Isso hoje representa 3 dias de arrecadação do Sem Parar. Ele fatura em torno de 4 milhões de veículos a R$ 23. Isso dá 86 milhões por mês. Fizeram um acordo de 14 milhões para criar a transparência que tudo estava correto. O desconto de 14.703.910 no instrumento de transação me parece irrisório perto do valor de venda da empresa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado xerife do consumidor. Eu só não entendi qual foi a transparência. Tudo correto em que aspecto? Hoje ainda continua o consumidor pagando indevidamente da mesma forma. Nada se mudou. Infelizmente, as novas licitações, eu fiz um projeto de lei isentando essa cobrança indevida, aprovado por esta casa, pela maioria de todos os pares, vetado pelo governador. E não tiro a razão. Por quê? Os novos contratos de licitações agora puseram a cláusula de cobrança das cancelas eletrônicas, o que não tinha no passado. E deram um ar de resolvido, com uma ação de 14 milhões. Se não me falha a memória, não consegui enxergar isso aqui, mas gostaria que o senhor Ivan Toledo falasse, em 6 anos. E não sei se foi cumprido. Nós temos que oficializar para ver se foi cumprida a devolução dos 14 milhões. Então, faça uma conta de padeiro. Hoje são 5 milhões de veículos cadastrados nas OSAs. No mínimo 4 milhões está no Sem Parar. A R$ 23,90? Eu não sei o número. Hoje ele não sabe, mas é R$ 23,90 se não me falha a memória. Vezes 4 milhões, é conta de padeiro, aproximadamente 90 milhões por mês. Fizeram um contrato de devolução de 14 milhões e 700 mil reais. Foi cumprido à risca esse instrumento de transação na devolução? Na época o senhor fazia parte da empresa. Do Conselho. Foi sim. Ele, inclusive, Tem... acho que existe um documento do Ministério Público dando por concluído. Exatamente. Imagino. Com certeza. Que é esse instrumento aqui de transação, né? Que todos assinaram. O senhor foi sócio de outras concessionárias? Não, eu nunca participei de concessionária. O senhor foi sócio de outras OSAs? Não, nunca. O senhor não participava da Via Fácil? Não, o Via Fácil é um nome fantasia que o Sem Parar usava fora de São Paulo, em outros estados. Era só uma questão de comercial. Era a mesma empresa. Auto Expresso Tecnologia S.A., o senhor não participou? Não. Debetrans Administração de Meios de Pagamento, o senhor não participou? Não. ZXTSPE Empreendimentos e Participações S.A., o senhor participou? Não.
MOVE, Meios de Pagamentos Limitada. Também não. Também não? Também não. Ok. Dando continuidade. O senhor conhece? Esse aqui já foi. A DBTrans o senhor nunca participou e nem foi sócio, né? Não, nunca. Ok. Quero registrar a presença do deputado José Américo. Obrigado, senhor presidente. Senhor Ivan Toledo e vosso advogado que aqui está. Suas respostas serão analisadas, confrontadas e poderá voltar a esta casa para novas diligências, sendo convidado a prestar esclarecimento aqui para nós. Porque esta casa tem a prerrogativa de investigar se houve irregularidades em cobrança indevida para com nosso povo, a nossa população do Estado de São Paulo, que são os usuários das cancelas eletrônicas. Mais alguma colocação dos senhores parlamentares? Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, xerife do consumidor, deputado atuante da região de Guarulhos. Eu gostaria apenas de fazer uma pergunta ao senhor Ivan, agradecer inclusive pelas respostas. Senhor Ivan, no início eu perguntei que o senhor também é consumidor. Sim. Qual o sentimento que o senhor, como consumidor, tem hoje de utilizar, né, as praças de pedágio, passar ali na cobrança eletrônica, né, a tal cobrança eletrônica, e o senhor ter que pagar a manutenção, né, dessa tag e ter que pagar pela tag pagando o mesmo valor de pedágio? Qual é o sentimento do senhor como consumidor? O senhor acha certo ou errado? Eu sou um cliente, como o senhor, do Sem Parar, ou não sei se o senhor é do Sem Parar ou de uma outra... Sendo um pouquinho mais claro na pergunta, o senhor preferiria, como consumidor, o senhor ter esse mecanismo, que seria a tag, né? E a manutenção, essa facilidade, que inclusive, nessa facilidade, a gente acaba gerando uma economia para a própria concessionária, que não tem o operador ali. Porque no momento que ela tem o operador, ela tem a despesa com o operador. No momento que ela coloca a cobrança eletrônica, ela não tem a despesa com esse funcionário. O senhor acharia o quê? É certo continuar cobrando mais uma vez do consumidor, ou que a concessionária absorvesse este valor, dando até inclusive um desconto para o consumidor que optar pela cobrança eletrônica? Então, essa relação é uma relação do Estado. Se o senhor puder me responder como consumidor, não como empresário. Eu não consigo, o senhor me desculpe, mas... Nesse momento, o senhor não consegue responder como consumidor? Não, como consumidor eu uso porque me é conveniente. Eu ganho. Mas o que o senhor optaria? Na verdade, como consumidor, não seria muito melhor se a concessionária absorvesse e pagasse, por exemplo? Existe o quê? A empresa que faz a gestão da cobrança eletrônica. E que seria, na verdade, é o dever da concessionária suportar esse valor. Porque é o chamado risco do negócio. Quer dizer, qualquer concessionário, qualquer prestador de serviço, fornecedor de bens ou serviços, ele tem que entender o que é o risco do negócio. Então, se ele quer facilitar a vida do cliente dele, se ele quer facilitar a forma de recebimento, o porquê que ele ainda está querendo repassar essa facilitação para que o consumidor pague duas vezes? Então, o contrato da concessionária com a Artesp, eu não tenho conhecimento, eu não sei qual é o modelo que foi montada a concessão e de que forma que a Artesp... Essa relação, o senhor me desculpe, eu não consigo avaliar. Entendi. Obrigado pela atenção. Obrigado. A última pergunta, senhor Ivan Toledo. Ocorreu uma deliberação da Artesp na qual a CGMP impetrou o mandato de segurança contra o diretor-geral da Artesp, em curso na 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital de São Paulo, processo 5302-029486-0, mandato de segurança. O senhor sabe me responder e tecer comentário sobre esse mandato de segurança, que, através de uma deliberação da Artesp, a CGMP pode entrar com este mandato e ser beneficiada? Desculpa, eu não conheço, eu não sei responder. Ok. Mas, pessoal, eu estou indo para o término. Pela ordem. Pela ordem, deputado José Américo. Perfeito. Queria agradecer a presença do senhor aqui na nossa oitiva, agradecer o
saudar os senhores deputados. Eu queria ver o seguinte, eu acho assim, olha, falar uma coisa aqui, eu vou começar com uma brincadeira, mas terminar com uma coisa muito séria. O sujeito mais forte, politicamente, que tem no estado de São Paulo é o Giovanni, diretor-presidente da Artesp. Ele tem sorte, aliás, ele é forte politicamente e tem muita sorte. Porque a quantidade de coisa que esse sujeito apronta e não acontece nada com ele é demais. Eu acho que isso aqui é um típico problema da Artesp. A Artesp tinha que prever esse custo e cobrar esse custo das empresas concessionárias. A Artesp tinha que resolver esse problema. E a Artesp é sempre omissa nesse tipo de coisa. Eu, infelizmente, tive um problema na quarta-feira passada, não pude me entender aqui com o Giovanni, né? O Giovanni que esteve aqui na quarta-feira passada, eu queria estar aqui com ele, que eu ia brigar com ele, porque a quantidade de cagadas que ele faz é um negócio monumental. E eu acho que uma das que ele fez é essa aí. A Artesp tinha que prever no contrato, e se não fizer isso, tem que resolver no contrato, para que as concessionárias absorvam o custo. O senhor é da empresa que presta o serviço, não é isso? Sim. Então, o que está no contrato, o senhor tem o direito de receber. Certo? O que está no contrato. Agora, a Artesp tinha que prever que esse custo fosse absorvido pelas concessionárias. As concessionárias tinham que absorver esse custo. Eu vou pedir uma parte, José Américo, Por que favor. está especificado nos contratos das concessões de 98, Mas 97. depois não houve alteração? Não, agora, 2 anos atrás, um ano atrás. Ah, entendi. A 2018. vida toda é de responsabilidade das concessionárias. 2018. Cobraram ilicitamente, indevidamente de nós, usuários, consumidores de Não, São então Paulo. o problema das concessionárias. Nós temos que exigir que a Artesp, então, faça com que isso aconteça, né? Porque se está previsto no contrato, mais grave ainda. Então, a Artesp, o sujeito mais forte politicamente do estado de São Paulo, viu? Esse passa em governo, ele continua, e eu não sei de onde que vem... Continua governando. Se eu fosse ele, sabe o que eu faria? Eu faria nada, ia ficar jogando na loteria. Esse cara vai ganhar 2 vezes por mês. Verdade, ele tem muita sorte. Então ele tinha que fazer as concessionárias pagarem, né? Né? Na verdade, o Sem Parar aí, se quiser a gente discutir com o Sem Parar, podemos discutir outras coisas com o Sem Parar, mas esta parte me parece que é uma coisa que a Artesp tinha que estar cobrando das concessionárias. Não sabia disso, foi muito bem informado pelo presidente, que já está no contrato. Se está no contrato, a Artesp tem que fazer as concessionárias absorver esse custo, né? Então, essa observação que eu gostaria de fazer e dizer mais uma vez, presidente, nós temos que instar o governo do Estado, né, a fazer as licitações da renovação dos contratos de concessão das rodovias. Porque eu já estou com os advogados preparando, vou ter que entrar com uma ação pedindo a suspensão disso, se ele não fizer a licitação. Né? Então, né? Os novos contratos. Ele está querendo fazer sem licitação. Né? O governador está querendo fazer sem licitação. Então, eu acho que, se ele fizer sem licitação, vai nos obrigar a entrar com uma ação na justiça. Né? Só uma parte. Fala, por favor. Estou sendo pego de surpresa, porque o primeiro lote, acabei de falar aqui, por coincidência, sai da minha cidade, Piracicaba Panorama. Sim. E a informação do Giovanni, na quarta-feira passada, é que será conhecida a empresa vencedora em novembro. Será conhecida? Que já foi publicado o edital. Ah, tá bom. Então, Pelo menos foi isso que ele disse aqui, que será em novembro, que será conhecida e deve assinar contrato até início do ano que vem. Aí, quando foi questionado a questão da praça de pedágio, disse que os pedágios serão colocados a partir do 2º ano de contrato, desde que as empresas vencedoras cumpram o contrato. para você ver, Roberto, meu assessor me informou agora, para você ver como que o Giovanni é ladino. É ladino. Lá você está falando de uma concessão nova. Uma concessão nova. Não estou falando dessa. Estou falando das 12 concessões antigas que estão vencendo esse ano. Estão vencendo esse ano. E que deveriam ser... Não, entendi. E deveriam ser licitadas. A nova, ele não ia ter como não fazer licitação. Mas as velhas, ele está querendo empurrar com a barriga e não fazer licitação. Se não fizer, vamos entrar com ação, vamos suspender isso, vai ser uma confusão. Espero que o seu governador, Giovanni, nem vou falar isso, porque como ele tem muito poder, ele não liga para a paçoca, né? Ele não está nem aí.
Mas se o governador tomar cuidado, né, e fazer licitação. Nós podemos, Roberto, melhorar muita coisa com a nova licitação. Por quê? Essas licitações foram feitas num outro momento, eram pioneiras, há 21 anos, elas eram pioneiras, tal. Hoje você pode, de repente, às vezes nem baixar a tarifa, mas você pode melhorar o serviço, exigir mais, cobrar mais coisas, tal, etc. Ou até, em alguns casos, diminuir o pedágio. Você tem outras coisas que podem ser levadas em consideração. Então, a licitação na renovação acho que é fundamental. Não é para prejudicar ninguém. De repente, as empresas podem até ser as mesmas, mas as condições podem ser diferentes e mais vantajosas para o Estado. Obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos a sua palavra. Quero aqui registrar a presença e agradecer a presença do sempre deputado Zico Prado. Zé Zico Prado, nosso presidente do transporte aqui. dessas comissões por muitos anos. Quero aqui agradecer a presença do deputado Roberto Moraes, deputado Xerife do Consumidor, deputado José Américo e o vice desta comissão, deputado Rogério Nogueira. Quero agradecer também a presença dos senhores, senhor Ivan Correia de Toledo Filho, que foi muito esclarecedor, na minha opinião, podendo até voltar para novas diligências, se assim esta casa requerer, e agradecer também ao Dr. Fábio Fraia, Dr. Fabiano Fraia, advogado que acompanha o senhor Ivan. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Abraço, Fabiano. Tchau, tudo de bom.